A paz, irmãos. É um privilégio estar aqui com vocês nesse dia onde a gente está comemorando o Dia das Mulheres. Quando a Paty me mandou a mensagem, se eu podia falar, é interessante que uns dias atrás eu tinha falado, Senhor, me usa, né, quando o Senhor quiser. E aí a Paty mandou a mensagem. Tanto é que ainda no mesmo dia eu já respondi para ela que eu poderia trazer uma palavra aqui, em especial para as mulheres, mas os homens também vai servir também para vocês, meus queridos, porque a palavra de Deus, ela é completa, né? E nós estamos aqui para servir ao Senhor. Agradeço muito o privilégio, agradeço o convite e vamos orar. Senhor Deus, obrigada por esse instante, por esse privilégio. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor me use, Senhor. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Obrigada porque Tu és um Deus fiel. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Eu vou pedir para colocar lá na mídia, né, no quadro ali, não precisa nem abrir, irmãos, porque é só um versículo. E até quero dizer que o pastor mandou 2 versículos através da Paty, para eu escolher um para falar sobre esse, e é o que já está aí. Lembre-se da mulher de Ló. E ele me mandou 2, mas eu resolvi ficar com esse, achei mais... O Espírito Santo falou mais para mim, no meu coração, sobre essa situação da mulher de Ló. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa Bíblia aqui, ela é grande. Eu ganhei há muitos anos do Clecinho e da Nádia. E uma vez eu fui numa igreja com muitos jovens. Minha filha me chamou, me convidou e eu fui. Cheguei lá, me senti um peixinho fora d'água com a Bíblia, porque a minha Bíblia era... né? E os jovens hoje é mais celular, um tablet. Mas aí eu sentei, na hora eu fiquei meio assim. Mas depois eu falei, o quê? Eu com vergonha? Se eles querem carregar celular, tablet é um problema deles, eu vou pegar minha Bíblia. E é isso, a gente gosta, né? No vídeo falou mulheres que atravessaram fronteiras, eu sou uma delas, né? Mas é muito bom servir ao Senhor com todas as situações que nós vamos aqui falar um pouco hoje, sobre as situações que nós vivemos. E como vocês já leram lá, já viram, né? Lembre-se da mulher de Ló. Esse texto está em Lucas, é uma fala de Jesus, falando de quando Jesus voltaria. Mas se vocês quiserem saber da história toda, está lá em Gênesis capítulo 19, né? Eu creio que aqui todos já conhecem essa história, da situação que estava o pecado naquela cidade e que Deus poupou aquela família, né? Através do pedido de Abraão. Lógico que Deus viu quem era aquela família, né? E Ele poupou aquela família e eu vejo aqui o amor de Deus para com seus filhos. E nós somos filhos de Deus. Um dia o Senhor nos escolheu, a palavra de Deus diz bem claro isso. Ele que nos escolheu, irmãos e irmãs queridas, lindas, maravilhosas, viu? O Senhor nos escolheu. Então nós temos que agradecer ao Senhor. Realmente é maravilhoso ter sido escolhida pelo Senhor para servir a Ele e somente a Ele, com todas as situações que vêm no dia a dia. Mas eu fiquei pensando essa mulher de Ló há muito tempo, que a gente sabe dessa história, né? Que nós que nascemos na igreja. E sempre o meu pensamento era, quando eu era mais jovenzinha, curiosidade, né? Porque a mulher realmente é curiosa. Mas hoje eu já tenho um outro olhar para essa mulher de Ló. Não tem o nome dela na Bíblia. E eu fico pensando, ela olhou para trás, o que será que ela sentiu naquele momento, não é? Estava deixando a sua casa, não pôde carregar mudança, não pôde carregar roupa, né? Porque na história a Bíblia fala que até o anjo apressa eles, né? Pega pelo braço e vamos que vamos, e não olhe para trás. Essa era a ordem, né? E ela olhou. Então talvez fosse um sentimento de tristeza do que estava deixando, a cidade, a casa, sua moradia, suas coisas, seus objetos queridos, que toda mulher tem, né, na nossa casa. É interessante que na nossa casa a gente tem nossas coisinhas e a gente não quer que ninguém mude de lugar. Não é assim, mulheres? É assim, a gente gosta do nosso jeitinho. E eu penso assim, pensei já muitas vezes o que ela estava pensando naquele momento, né, que ela olhou para trás. E aí eu trago para vocês, minhas queridas, e os homens também, meus irmãos queridos, podem também refletir nisso. O que nós estamos olhando para trás? O que está nos paralisando
nos dias de hoje? O que está nos incomodando de tal forma que a gente às vezes não consegue caminhar, olhar para frente? O que está nos paralisando? O que foi no passado que não foi bom? Qual é a atitude que você gostaria de ter tomado no passado e não tomou, não aconteceu? E você hoje, você sente falta daquela atitude, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse ido para uma faculdade diferente, se eu tivesse escolhido a empresa que me convidou e eu neguei, ou onde eu comprei uma casa, mas não era ali que eu queria, eu tive uma atitude ruim com meu marido, ou vice-versa. O que nós estamos nos apegando no passado? E o passado traz, às vezes, muitas tristezas, e muitas lembranças também muito tristes. Mas nós que temos o conhecimento da palavra, nós não podemos ficar, como disse o pastor aí uns domingos atrás, ele falando lá do povo de Israel, né, que não queria nem cantar de tristeza, nós não podemos ficar sentados e chorando. Nós podemos sim. Eu estou casada há 41 anos e a casa que eu moro tem 41 anos. Eu casei e já fui para aquela casa que eu estou até hoje. Eu imagino, não tenho ideia de quantas vezes eu chorei na minha casa, quantas vezes eu fui ficar de joelho na minha cozinha, no meu quarto. Quarto e sala, acho que mais que a gente fica, não é? Pelas lutas e situações que aconteceram. Sou bem casada, meu marido está ali quietinho, calado, né? Sou bem casada, tenho 3 filhos, né, que ainda não me conhecem, são todos já grandes, mas tive muitas lutas, situações que vieram na nossa vida que a gente não esperava. Logo depois que eu casei, já com minha filha, a mais velha, tinha 2 anos, meu marido teve câncer. Eu sempre servi ao Senhor. E essa história de que a gente sempre serviu ao Senhor, a gente às vezes se acha imune a dificuldades. Quando vem alguma coisa para nós, irmãs e irmãos, a gente fala, nossa, mas eu sirvo ao Senhor, eu canto aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, como é que eu estou passando por isso? Meu marido teve câncer, a gente era bem jovem, então para nós aquilo foi muito difícil. Foi um período difícil, a gente não sabia exatamente se ele ia vencer aquele câncer, graças a Deus, né, está aí. Mas naquele momento, de todo que ele passou, a gente sofreu e chorou muito, né? Depois, minha filha do meio teve, com 4 anos, apareceu um caroço no braço dela, né? E a gente também ficou muito preocupado. O médico, eu pedi para a igreja aqui orar. A gente tinha um culto lá em casa e os irmãos orando. E já tinha até marcado a cirurgia. O médico pediu para uma semana antes ir passar lá. E nós orando. Ela só tinha 4 anos. Eu não sabia que a caroço era aquele que estava no braço. E quando chegamos lá, o caroço tinha sumido. Ai, muito obrigada, meu querido. Te amo, viu? E quando nós chegamos lá no consultório, o médico foi dar mais uma examinada e o caroço não estava mais. Mas, irmãos, até chegar ali, quantos choros nós tivemos e preocupações. Então, nós crentes em Jesus Cristo, nós também temos problemas. Nós também temos lutas. Nós tivemos uma loja por mais de 20 anos. Um belo dia, estávamos lá trabalhando, entrou um casal, ladrões, né, assaltante com arma e tudo, levou tudo da nossa loja. E naquela época eu fiquei muito revoltada, porque a gente estava trabalhando, meu marido trabalha até hoje porque gosta mais agora, né? Já era para estar aposentadinho. E isso na época me revoltou muito. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu já fiquei com raiva de Deus, viu? Porque a gente tem momentos que vem umas coisas na vida da gente que a gente fala, Senhor, onde o Senhor está? Por que o Senhor permitiu isso? Que luta, que tristeza, não é? Então, são muitas coisas que até chegar ao resultado, irmãos, há choro, há joelho no chão, há lágrimas. Eu tinha 17 anos, estava para fazer 17 anos, meu pai foi embora de casa. Eu não vou aqui contar meu testemunho de vida não, meus irmãos, tem muita coisa. Meu pai foi embora de casa, deixou minha mãe e mais 5 meninas e mais um menino, foi embora. Imagina o quanto a gente sofreu, né? O quanto a gente lutou. Mas em tudo isso, Deus foi caminhando com a gente, porque a gente não abandonou o Senhor. Como foi cantado no primeiro hino, né? O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa rocha. Essa rocha firme que nós estamos vivendo a cada dia aqui na igreja. Nós não estamos aqui só para cantar, não estamos aqui só para reunir os irmãos, que é uma maravilha, é super gostoso. Não é? Mas não é só isso. Nós temos um Senhor, um Deus que é o nosso Senhor, Ele é fiel, Ele está conosco, Ele dá a vitória. Só que aqui eu quero dizer para os irmãos, para nossas queridas irmãs, nós não estamos aqui no paraíso, né? Às vezes a gente pensa que
Ai, vai ser sempre felicidade. Nesses 41 anos de casada, eu tive... se eu olhando para trás, né, eu tive muito mais felicidade do que problemas, meus irmãos. Mas as lutas vieram e foram tempestades muito fortes. Que se a gente não tivesse firmado na palavra, a gente não teria vencido. A gente teria abandonado o caminho do Senhor. Né? E nós não podemos pensar em abandonar nunca o Senhor. Porque essa vida aqui é passageira. Né? Hoje nós estamos falando das mulheres, é um especial para vocês, para nós. Né? É um privilégio que o nosso pastor está dando para nós estarmos aqui na frente. Mas o que eu quero dizer para as irmãs, quantas mulheres na Bíblia passaram por problemas? Quantas? Né? Eu estava aqui no trabalho da Dri, né? Com as prostitutas, um outro grupo. Gente, quem que salvou os espias lá em Jericó? Deus usou quem? Uma prostituta, não é? E Deus deu um livramento para eles, e deu um livramento para ela, que lá na frente ela casou com Salmão, da tribo de Judá, não é? E ainda por cima, ela passou a fazer parte do povo de Deus, né? Então vejam só o que Deus mudou a vida dessa mulher, né? O que Deus fez na vida dela. Então Deus usa da forma que Ele quer, Ele usa todos nós, né? Mesmo aquele que é mais... aquele que é mais quietinho, aquele que é mais falante, Deus usa. Se eu tivesse uma voz bonita, eu gostaria muito de cantar. Nossa, depois eu falei para Deus, o Senhor não me deu uma voz bonita, porque sabe que eu ia ficar muito metida com voz bonita. Que eu gostaria de ter uma voz bonita para cantar. Eu amo louvar ao Senhor. Né? Lá em casa eu ponho muito para ouvir. Mas Deus conhece meu coração. E como você disse, né, no início, a Adri falou, a minha vida toda, meu dom, eu fui chamada para trabalhar com as crianças. Né? Então, a gente queria o quê? Ver as crianças sendo encaminhadas, levadas para Jesus Cristo. Essa era a nossa função. Então, Deus dá dons para cada um de nós. A gente tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Né? Eu tenho também, eu até coloquei aqui algumas mulheres da Bíblia, para eu não esquecer, que eu vou falar delas rapidinho. Eu já falei da Raabe, né? Temos a Sara, que confiou no Senhor, não é? Creu na promessa, certo? Nós temos também a Ruth. Nossa, eu amo a história da Ruth, não é? Acompanhou sua sogra. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês como sogra. Precisamos tomar muito cuidado aí, quem já é sogra, para não intervir no casamento dos seus filhos. Viu, mulheres que já são sogras? Vigiem nessa parte. Não vão dar opinião se não pedirem. Eu vejo aqui, né, a Ruth com a sua sogra Noemi. A Noemi não tinha nada, perdeu tudo, não tinha mais marido, filho, não tinha dinheiro e ia voltar para sua terra para morrer lá. E a Ruth foi junto com ela. Né? Não, onde você for eu estarei, onde você dormir eu dormirei. Então eu creio que ela era uma boa nora e também tinha uma boa sogra. Então esse relacionamento também nós precisamos cultivar com as nossas noras, com os nossos genros, né? E outro dia foram entregar um pacote lá do meu genro na minha casa, que ele põe todo o endereço lá, põe na minha casa. Aí o entregador falou assim, você é o que dele? Eu falei, eu sou a melhor sogra do mundo. Aí ele riu, né? Eu falei, não, eu sou a melhor sogra do mundo mesmo. Aí ele falou assim, ele também acha? Eu falei, se ele não achar. E eu depois contei isso para ele, ele riu e falou, ai, sogra, você é mesmo. Mas claro, né? Então, nós precisamos ter assim, um bom relacionamento com nossos genros, com as nossas noras, viu, sogras? Quem já é sogra aí, né? Quem não é, vai se preparando para que no dia que for, né? E outra coisa, gente, aqui nós temos também a história de Ana. Ana que ora a Deus para ter um filho. Ela orava. Eu imagino assim, ela na casa dela orando, clamando ao Senhor, indo para o templo, orando, clamando ao Senhor, chegando no templo, né? E depois Deus concede. Nós precisamos estar sempre orando, clamando ao Senhor. Uma época eu comecei, ao Senhor, o Espírito Santo me falou, Irani, você está orando, está pedindo, só que você não está deixando eu resolver, você está indo na frente. E aí as coisas estavam tudo errado, gente, tudo errado, dava tudo errado. Sabe? Eu ficava nervosa, me exaltava assim, me irritava, eu não via a coisa resolver, mas era eu querendo resolver. Aí Deus é tão bom, gente, como Deus é maravilhoso. Aí o Espírito Santo falou, você está querendo resolver, você ora e me põe lá atrás. Eu estou aqui atrás. Então, outra coisa para vocês, meninas, orem, seja o problema que for, a situação que for.
relacionamento com seu marido, relacionamento com sua esposa, ore a Deus. Clame ao Senhor. Não deixa de orar. Não desista. Não desista. Ore. Ame o seu marido, ame sua esposa. Tenha um relacionamento bom com seus irmãos da igreja. Entreguem tudo para o Senhor e Ele vai resolver. O tempo é dele, a vontade é dele, Ele é soberano. Tem coisas que talvez Ele não vai nem dar resposta, gente. Eu vou dizer mais uma vez. Quando meu pai foi embora de casa, eu orava todo dia para ele voltar. Eu, minha mãe, minhas irmãs, todo dia a gente orava. Deixou a gente, os menores e tal. E eu orava todos os dias. E em uma época também fiquei com uma raiva, sabe? Por que ele não volta, né? Ele conhecia a palavra, tudo. E por que Deus não traz ele de volta, enfim. Mas a vontade do Senhor. Aí eu dizia para Deus, quando eu chegar aí no céu, vou perguntar para o Senhor, por que o Senhor não trouxe meu pai de volta? Falava isso para Deus. Com raiva, gente, com raiva. Eu era uma jovenzinha, né? E ainda cheguei e falei para o meu pai também, pai, se você não voltar para a mãe, você não vai entrar comigo na igreja quando eu casar. É claro que ele entrou, né? Que coração de cristã seria eu se não perdoasse meu pai. Mas tem coisas que a gente deseja e Deus não atua, Ele sabe todas as coisas. Quem sou eu? Quem somos nós? Mas a nossa parte qual é? É orar. Põe seu joelho no chão. Não adianta a gente ficar olhando para trás. Ai, se eu tiver... O passado nós não mudamos mais nada. A gente não consegue mexer em nada no passado. Mas quando a gente põe o nosso joelho no chão e ora, o passado ele fica mais ameno. Alguma coisa que você gostaria de ter feito e não fez. Alguma coisa que você fez que você poderia ter... eu não devia ter feito aquilo. Hoje nós temos oportunidade para muitas coisas. Eu fui fazer faculdade e já estava dentro dos 50 anos. E aí eu fiz 2 faculdades dentro dos 50 anos. Eu queria muito fazer uma faculdade, mas fui fazer nessa idade. Então, se tem irmãs aqui desejosas de fazer uma faculdade, vá, faça. Hoje, então, está mais fácil de fazer. Não é difícil. Há um tempo atrás era mais complicado, mas hoje está tão fácil fazer uma faculdade, não está nada difícil. Então, se tem projetos que vocês pensarem em fazer, mas que ainda dá para fazer hoje, vão fazer. Busquem a orientação de Deus, mas não fiquem chorando no passado, não fiquem olhando para trás. Porque o olhar para trás deixa a gente paralisado. Outra coisa muito perigosa, a nossa fé pode minguar. E quando a nossa fé mingua, o nosso contato com Deus diminui. A nossa comunhão com Deus diminui. Porque o nosso elo com o Senhor é a oração, irmãos e irmãs, é a oração. Se nós estamos orando pouco, nós estamos falhando. Nós precisamos orar mais. E isso me inclui também. Nós precisamos orar porque o elo com Deus, nosso canal aberto é a oração com o Senhor. E com Ele, vamos caminhar, vamos vencer. A tempestade vem, como já veio para todos nós aqui, de certa forma. Cada um já teve a sua tempestade. Mas eu creio que todos ficaram firmes e estão aqui hoje. Porque venceram aquela tempestade, venceram a luta. Nós não estamos aqui é lógico que a gente quer ver só feliz. Nossa, quem não quer? É gostoso ser feliz e graças a Deus eu sou feliz. Mas a gente tem alguns momentos que realmente abatem a gente. E se a gente não estiver firmado na palavra, se a gente não estiver em comunhão com o Senhor, a gente desliza, a gente desvia. Por que é que tem tantos... Eu vou usar essa palavra que acho que hoje praticamente nem usa. Porque que hoje tem tantos desviados fora da igreja, fora da casa do Senhor. Porque não persistiram na fé, não persistiram na oração, em buscar o Senhor, em ter essa comunhão. Deus fala conosco. Deus é o mesmo da criação. Ele é o mesmo, Ele não mudou nada. Ele fala conosco hoje. Ele fala com a gente, sempre vai falar. Sabe, irmãos, a gente precisa ter essa fé e ter essa certeza que o Senhor o Senhor Deus é por nós. Sabe, a luta vem, a dificuldade vem. Né? Às vezes vem o desemprego. Olha, por que eu estou desempregado? Eu preciso sustentar. É um período, irmãos. Vocês não vão ficar desamparados. Aqui, graças a Deus, tem a igreja ajuda, acabou de falar da ação social. Né? Nós temos uma igreja maravilhosa que está sempre de olho nos que estão mais necessitados, mais precisando. É só chegar e comunicar. E a igreja vai ajudar em todos os sentidos. Né? Então, nós temos, às vezes, passado um período, ainda mais uma época, tantos desempregados que tinha na igreja, agora a gente percebe que diminuiu mais, mas o Senhor é conosco, Ele não vai deixar faltar o pão, porque alguém vai levar uma cesta, alguém Deus vai tocar, e Ele vai estar amparado. A gente nunca está desamparado, meus irmãos.
Todas as situações que cada um aqui já viveu, com certeza depois sentiu o amparo de Deus. Sentiu, ainda bem que eu tinha o Senhor, ainda bem que eu venci. E também eu quero falar também de Esther. Eu gosto muito, muito da Esther, né? Uma jovenzinha que ficou firme, né? Arriscou sua vida para ajudar o seu povo, né? Teve confiança em Deus. É um livro também muito bonito, muito legal de ler. Como eu já disse, Ruth também, eu amo também muito o livro de Ruth. Uma mulher de paz, Abigail. Abigail, eu também me inspiro muito nela. Ela não foi lá jogar água fervente. Ela foi lá, e tanto é que Davi fala para ela, né, que ela evitou derramamento de sangue. E lá na frente, o que acontece? Ela casa com Davi. O marido morre e ela casa com Davi. Então, essa história de Abigail, que é curta, mas me falou muito também. Irmãs, nós estamos sendo mulheres de paz? Nós estamos levando paz para dentro da nossa casa? Para os nossos cônjuges? Nós estamos? Para os nossos filhos, para a nossa igreja? Nós estamos levando paz? Ou nós estamos assim, igual pimenta, sabe? Que é difícil conviver. Então, eu não sei, pastor, se eu estou errada, mas, irmão, se eu estou errada. Eu sempre pensei assim, nós, mulheres, somos as colunas de uma casa. Os homens são o telhado. O telhado aguenta o sol, a chuva, está sustentando nós aqui, segurando nós, né? E nós estamos aqui. Porém, se essa coluna que somos nós, se a gente tremer, o telhado cai. O homem é forte, mas ele precisa muito de nós, das mulheres. Tanto é que Adão estava lá sozinho, tristonho, aí Deus, né, falou, vou trazer uma companheira para você. E trouxe. Né, a nossa mãe Eva, né? Não vou falar do que acusam ela, vamos pular essa parte, mas vocês não vivem sem suas mulheres, não é, homens, maridos? É maravilhoso, né, ter marido, ter sua esposa, é maravilhoso ter seu lar. Mas eu quero dizer o seguinte, mulheres, sejam mulheres de paz. Quem tem seus esposos, quem não tem, com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, sejam mulheres, sejam moças, sejam meninas de paz, levem paz. Não joguem mais água quente numa situação que já está fervendo, sabe? Tenham essa sabedoria. Peçam sabedoria a Deus, que Deus dá. Deus cuida. Ele não quer... eu vejo assim... a palavra de Deus diz, lá em João 10, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Nem tudo que acontece de ruim dentro da nossa casa é obra do diabo, mas a maioria das coisas é obra dele. Quando ele saiu do céu, levou muitos com ele, que são os espíritos malignos. E muitas vezes nós estamos dando uma abertura, no sentido de não estar orando, de não estar em comunhão com o Senhor. E ele vem atacar quem? A família. A família é dentro de casa que ele quer destruir. Porque ele realmente sabe que quem criou a família foi Deus. Então, ele quer atacar a família, quer destruir a família. A gente tem visto as situações como está aí fora, né? Tanta violência, tanta tristeza, né? Jovens aí totalmente perdidos. Então, vamos ser mulheres de paz, vamos ser mulheres sábias, vamos dar mais amor do que a gente já é amorosa, né? Toda mulher é amorosa. Eu vejo dessa forma. Deus deu isso para nós. Outra coisa que Deus deu para nós e não deu para vocês, homens, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, vocês não é? É verdade. A gente faz um monte de coisa. Eu vou lá, alguma coisa com meu marido, eu já estou no 12º assunto, ele ainda está lá no primeiro. Não é? Então é assim, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso é uma coisa, um privilégio nosso, das mulheres. Deus é tão maravilhoso que criou a gente tão lindas, né? Somos lindas, não somos perfeitas, lógico. Mas com a graça do Senhor, nós podemos chegar ao Senhor e dizer, Senhor, me ajuda, eu estou precisando de ajuda. A Adri voltou a fazer outra faculdade, né? Que essa mulher gosta de estudar. Então eu vejo assim que o Senhor ajude você nessa faculdade, né? De psicologia, começou agora. É uma menina esforçada, né? Está nesse trabalho lá, as meninas dos olhos de Deus, né? Que vocês colocaram ela junto com a Amanda. Então, nós temos assim, né? Deus nos dá essas condições. Deus nos dá. Vocês, homens, mulheres, no serviço, falem de Jesus. Não precisa pegar uma Bíblia e ficar pregando, mas com atitudes, com atitudes. Sejam luz onde vocês estiverem. O sexo masculino precisa muito, muito, muito tratar muito bem nós, viu?
Muito. Deus quer isso. Nós somos delicadas, nós somos frágeis, mas nós somos mulheres maravilhosas, que um dia Deus se preocupou com vocês, homens, não deixou vocês sozinhos. Viu? Então valorizem isso, viu? E mais aqui, eu penso na mãe de Jesus, Maria. Quem tem filho sabe quanto amor de mãe, como a gente ama nossos filhos. E eu vejo aqui Maria acompanhando Jesus em tudo, não é? E ali na crucificação, o que essa mulher deve ter sofrido, essa mãe, não é? Aceitou ser mãe de Jesus novinha, cumpriu sua missão, ela disse, eis-me aqui, Senhor, não é? Cumpriu sua missão, mas no final, como deve ter sido sofrido para ela? Então, quando você achar que você está sofrendo muito, pensa nessas mulheres que a Bíblia relata, né? Essas mulheres que sofreram, essas mulheres que passaram por situações muito complicadas. Porém, mas, todavia, entretanto, Jesus, mesmo naquela época, naquela cultura, Jesus dava muita importância para as mulheres. Se vocês prestaram atenção no vídeo, né, que foi falado, tantas mulheres que foi citado, mulheres pecadoras, né, mulheres necessitadas, e Jesus estava ali, estendendo a mão, conversando com elas. Ele não fazia a diferença delas, ele amava a todos. Vamos procurar ter esse amor, olhar pelas pessoas, saber que nós estamos aqui com uma missão, irmãos. Nós já estamos quase no meio do mês de março, está assim, ó. Outro dia eu tinha 15 anos, hoje eu não vou nem falar mais a idade que eu tenho. É muito rápido, é muito rápido. Então, meus queridos, vamos viver a vida como o Senhor quer que a gente viva, fiel a Ele, obedecendo a palavra. E agora, se puder, eu gostaria do segundo versículo que eu pedi também, para colocar, que está lá em Colossenses 3:24. Conseguiram? Isso. Vocês podem ler? Meus queridos, a gente serve a quem? E recompensa? Vamos ter. O galardão, promessa do Senhor. Logo quando o primeiro versículo que eu passei de Lucas, é Jesus comentando da volta dele. E aqui está dizendo que nós vamos ter uma recompensa, herança, é um galardão. Nós não sabemos exatamente que recompensa é essa, mas se nós ficarmos firmes, nós vamos ter esse privilégio. Nós vamos para o céu, para a cidade santa, a Jerusalém, meus irmãos. Está aqui na Bíblia. Isso não é uma palavra aleatória, não está aqui. Se nós permanecermos obedientes ao Senhor, se nós obedecermos com o Senhor, quando nós fecharmos esses olhos, nós vamos morar na cidade santa, em Jerusalém. Glória a Deus por isso, não é? Ou quem sabe Jesus volta antes, né? Porque a gente sabe também que Ele vai voltar para levar a igreja. Eu não sei se quando eu vou partir, né? Mas eu quero que quando eu partir, abrir meus olhos, eu quero que o Senhor Jesus esteja lá na porta dizendo, vem, Dani, vem, Dani. Eu não vou fazer nenhuma pergunta para Ele, não. Nossa, só de eu estar lá, está ótimo, né? Glória a Deus, porque Deus tem cuidado de nós, minhas queridas e meus queridos. Privilégio de nós sermos mulher. Às vezes a gente ouve, dá licença, na outra vida eu quero ser homem. Isso é uma besteira, alguém falar isso é uma besteira. No primeiro lugar que não tem outra vida. Primeiro se alegre com o que você é. Deus pensou em você, Ele tem um projeto para a sua vida. Nós somos crentes em Jesus Cristo, nós somos o povo eleito, a geração do Senhor. E nós temos que acordar para isso. Não podemos ficar numa mesmice. Nós temos que saber, nós somos do Senhor, nós temos uma missão aqui, e quando nós partirmos, nós vamos ter o nosso galardão no céu, que é a promessa do Senhor. E para concluir, eu gostaria que colocasse lá uma frase do Billy Graham. Vocês podem ler de novo, por favor? Se for para olhar para trás, que seja para ver o quanto Deus já fez por você. Essa é uma frase de Billy Graham. Então, irmãos, quando eu olhei para trás, eu vi que eu tinha mais bênçãos do que tristezas na minha vida, né? E que nós possamos, quando olhar para trás, sejamos gratos a Deus por tudo que Ele nos fez. Vamos parar de reclamar, vamos parar de resmungar, vamos viver em paz, vamos ser mulheres de paz, mulheres de amor, transbordando a alegria de ser serva de Deus e ter sido escolhidas. Vocês também, homens, vocês também transbordem alegria, vocês também foram escolhidos pelo Senhor para servi-lo até que o Senhor volte ou até que a gente vá para o céu. Irmãs, Deus abençoe vocês.
Irmãos, Deus abençoe. E é muito gratificante a gente poder dizer glória a Deus nas alturas, que o Senhor é conosco. E vai ser sempre conosco. Muito obrigada.